nesta edição da TV Embelezar Online, novamente nós vamos contar com conhecimento, né, especificamente na área de neurocientista, uma psicóloga muito famosa, palestrante e uma colaboradora muito afetiva com a gente aqui. A gente já acostumou a aprender com ela, né, gente? Então hoje nós vamos estar novamente tendo a oportunidade de encontrar os conhecimentos da doutora Sandra Chewinski e com esse momento, né, que a gente está atravessando aqui, uma crise humanitária mundial pelo Covid, enfim, o que é que realmente pode nos levar toda essa transformação que está aí na mídia, faltam vagas nos hospitais, faltou remédio, não acharam a cura. Bom, e tem que ficar num isolamento. Sem dúvida, isso está trazendo muitos transtornos também psicológicos para as pessoas. Algumas que já têm alguma tendência, às vezes, de problemas neurológicos, mentais e tal, e obviamente isso vai agravar. E quem não tem, vai acabar encontrando, né, a ansiedade pelo meio do caminho e desenvolver outras situações. Então, mais do que nunca, a gente vai fazer uma pergunta à doutora para conhecermos essas situações, mas eu, pelo menos, especificamente, ouvi dizer, né, que os cuidados da área da beleza, que a pessoa, ao cuidar-se de si mesma, né, ela vai desenvolver uma saúde física e emocional, né, e principalmente, já que estamos falando no canal Embelezar, é uma grande responsabilidade que normalmente os profissionais de beleza têm, não é? Eles trabalham, inclusive, por exemplo, em recuperação de câncer, né, doutora, fazendo perucas, maquilando as pessoas, até mesmo em hospitais psiquiátricos, muitas vezes eles têm grande êxito, né, com esse tipo de atendimento, enfim. Então, agora os profissionais da beleza também estão aí, né, paralisados profissionalmente. Será que a gente pode fazer para melhorar, né, assim, esse lado emocional, para a gente não entrar, tanto sendo profissional da área de beleza, né, deve ser triste ficar parado assim do nada, tá acostumado com aquele povo, sempre ser um artista produzindo, né, a arte nas outras pessoas e ficar parado, gente, realmente, só para entender esse emocional todo, a doutora Chewinski, para poder nos orientar hoje sobre tudo isso, tá? Seus cumprimentos ao nosso público, nossos internautas. Isso, Beth, é um prazer estar aqui novamente. Sempre eu acho que a forma como as notícias são passadas, né, no seu canal traz muita ajuda para várias pessoas. E eu fico feliz desse momento, que não é um momento fácil, é um momento em que as pessoas estão muito preocupadas, que a gente tem várias preocupações que são justificáveis. O medo de ficar doente, o medo até de vir a morrer com essa doença, o Covid, ou que alguém que a gente goste muito possa falecer. E aí também vem as questões financeiras, as questões profissionais, as dificuldades do isolamento. Então, tudo isso, como você falou, pode trazer, sim, dificuldades emocionais bastante importantes. E aí a gente até começa a perceber as dificuldades emocionais quando a pessoa realmente para de se cuidar. Para você ter uma ideia, né, para vocês, né, que estão nos vendo terem uma ideia, a questão do autocuidado, do quanto cuida da aparência, da higiene pessoal, fazem até parte dos questionários para a gente verificar se a pessoa tem uma depressão ou se a pessoa tem algum problema de ordem emocional. Então, isso mostra para a gente o quanto que a autoestima e o autocuidado estão diretamente ligadas com a nossa saúde mental, emocional e física. Então, a gente tem mesmo, sabe, Beth, algumas coisas que a gente pede para que as pessoas que estão de quarentena, né, e a quarentena, gente, ela é necessária, tanto é que nós estamos aqui gravando pelo computador, eu não estou vendo a Beth pessoalmente, né, porque a gente está de quarentena, né? Eu só saio da quarentena para trabalhar no hospital, porque eu trabalho em hospital. Mas, fora isso, a gente mantém a quarentena, obedece tudo direitinho.
para a gente se cuidar e para cuidar do próximo. Então, com essa história da quarentena, né, Beth, o que que acontece? Tem pessoas que acabam, né, relaxando com o autocuidado, com a aparência. Então, as pessoas não vão, ninguém vai vê-la, então, às vezes, ela está de pijama mesmo, ela começa a trabalhar de pijama mesmo, não tem ânimo. Algumas pessoas já me contaram que elas estão se forçando a tomar banho. E que tem dias que bobeou, elas passam sem tomar banho, né? Porque isso é verdade, porque mexe tanto com a rotina. Tem tantas pessoas que estão ficando muito tristes, muito desanimadas com tudo que está acontecendo, que reflete sim no autocuidado, reflete sim na autoestima. Então a gente começa a orientar que a pessoa tenha uma boa rotina. Então, né, a rotina, ela é importante. A rotina de acordar, escovar dente, se a pessoa prefere o banho de manhã, tomar o banho de manhã, porque daí já começa o dia melhor, tomar o banho no seu horário predileto, mas não pular o banho diário, pentear o cabelo, vai trabalhar em home office, em casa, mas ninguém vai me ver. Não faz mal. Passa batom se for mulher, passa perfume, o homem tem que fazer a barba, se ele costuma fazer a barba, porque senão essa falta de autocuidado, isso vai interferindo muito na parte psicológica. Quanto mais abandonada fisicamente a pessoa fica, mais ela se abandona do ponto de vista emocional também. Então é importante tirar o pijama, tirar a camisola, né, e colocar uma roupa como se estivesse saindo para trabalhar. Na verdade, assim também, eu acho que a gente tem que ter um pouco de consciência que a gente está sofrendo por ver nossa família ali, a preocupação com a família, mas a família também está preocupada conosco, né? Então, a gente está preocupada com as crianças, mas as crianças também estão preocupadas com os pais, com os avós, né? A gente está preocupada com o vozinho, com a vozinha, mas eles também estão desesperados, preocupados conosco. Então, eu acho que ter essa consciência de que a outra pessoa tão próxima está preocupada conosco, o que a senhora está dizendo me dá digamos assim, uma sugestão, né? Bom, enquanto eles estão me vendo bonito, alegre, bem vestido, né, com uma vida normal, aparentemente, né, como a senhora está dizendo, que está se cuidando, também vai fazer com que a família tenha ânimo, tal pessoa está bem, não está, né, digamos, angustiado, perdido, né, na situação, não é mais ou menos isso? É muito importante, né, Beth, para não mexer tanto com essa angústia, para que as pessoas não se percam. É que as pessoas realmente tentem manter um horário e manter as rotinas. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que passaram a trocar o dia pela noite, então ficam de noite acordados e aí durante o dia dorme. O horário que está todo mundo produzindo, que está todo mundo vivendo, a pessoa está fora, né? E de noite, quando não tem ninguém, a pessoa está acordada, meio que fazendo as coisas. Precisa tomar muito cuidado com isso, porque o nosso relógio biológico, ele sofre com essas coisas. E aí a pessoa fica muito desanimada, a cabeça fica pesada, pode até ter dor de cabeça. Então, muitas pessoas também acabam tendo muita insônia, não é? Então, o que é importante? Se eu estou trabalhando em home office, eu fico muitas horas na tela do computador. A tela do computador, ela estimula muito o cérebro, porque são pontos de luzes. Ó, meu cérebrozinho, eu trouxe ele de novo, né? Pontos de luzes que vão ser convertidos todos aqui na região occipital para virar imagem. Mas isso, obviamente, tem uma excitação cerebral. Então, quando você vai dormir, você está muito pilhado, digamos assim, muito excitado por conta de tantas horas na frente das telas. Então, uma coisa importante para ter uma boa noite de sono e acordar bonita ou bonito, né? Já que a gente está falando de beleza, de autoestima, para ter uma boa noite de sono é parar, né, com todo o acesso às telas, pelo menos 1 hora antes de dormir. Né? Então, desliga,
pega o celular, olha a última mensagem e chega de celular, chega de televisão, chega de tela de computador, e aí um ritual para dormir. Então, às vezes, tomar um banho para dormir, pentear cabelo, escovar dente, passar creme, fazer um alongamento, alguma coisa, rezar, enfim, alguma coisa para o cérebro começar a desligar e a pessoa realmente ter uma boa noite de sono e acordar bem animada no dia seguinte para as atividades, porque em casa ou não, todo mundo tem que ter alguma atividade, né? Uhum. Agora, quando a senhora fala assim das questões de doenças que a pessoa pode desenvolver, eu observei um pouco de leitura que andei fazendo, pesquisando aí, não é? Parece que popularmente há uma incompreensão o que é a doença emocional e a doença mental. Tem como mais ou menos orientar, assim, para quem não é especialista, se há essa diferença, o que realmente ocorre no dia a dia, né, com as pessoas nesses dois momentos, vamos dizer assim, até onde eles se unem, né, quais os distúrbios. Então, vamos por partes, né? Emoções são todas as nossas reações fisiológicas. Todos nós temos. Então, nós temos a emoção de medo, nós temos a emoção de surpresa, nós temos a emoção de nojo, de raiva, de amor, de alegria. Então, são emoções que vão acontecer no nosso corpo. Então, por exemplo, alguma coisa me ameaça, meu cérebro vai interpretar, né, aquele estímulo de ameaça, vai jogar, né, adrenalina, cortisol no meu organismo, para que eu saia correndo ou para que eu lute contra aquele estímulo que possa ser perigoso. Os sentimentos, eles já são situações que acontecem, são perenes, duradouras e acontecem na nossa mente, não tanto no corpo. Tanto é que a gente fala que o corpo é o teatro das emoções e a mente o teatro dos sentimentos. Então, eu posso ter doenças, né, de fundo emocional, né, posso, né, as doenças psicossomáticas, por exemplo, são emoções que mal trabalhadas ou que eu não consigo lidar bem e aquilo é transformado numa doença, tá? Então, eu tenho questões de ordens puramente emocionais. Os transtornos mentais, eles já são doenças propriamente ditas que trazem todo um sofrimento psíquico e também atrapalham a funcionalidade da pessoa. Aí, né, Beth, eu achei muito legal a sua pergunta, porque eu acho que cabe, né, para as pessoas que estão nos assistindo, a gente fazer uma diferenciação entre traços e transtorno. Então, a pessoa fala assim, com essa questão da pandemia, esse medo de contaminação, eu fiquei com toque. Então, eu estou com mais mania de limpeza ainda do que eu já tinha. Isso desenvolveu toque? Vamos pensar. Se a pessoa está limpando mais do que ela sempre limpava, mas ela continua trabalhando, ela continua conversando com as pessoas, né? Aquela limpeza não traz um sofrimento para ela, isso é um traço da personalidade dela. O transtorno é quando traz muito sofrimento, e aí quando a pessoa também não consegue fazer outra coisa a não ser pensar naquilo. Então, pessoas que já estão ferindo a mão, que as mãos estão enferidadas, de tanto lavar a mão e de tanto passar álcool gel, aí já não é mais um traço, aí já é um transtorno. Sim. Pessoas que não conseguem sair de casa, porque pega na maçaneta, eu me contaminei, volta, lava a mão, vai de novo, aperta o portão, me contaminei, volta, e vai e volta, e não consegue sair de casa, precisando comprar o leite da padaria, por exemplo, isso já é um transtorno. Então, a gente tem algumas diferenças, né, entre os transtornos e transtornos mentais. A gente classifica como as neuroses, como as psicoses, não é? E como algumas deficiências. Então, por exemplo, uma esquizofrenia, um autismo, uma depressão, uma bipolaridade estão ali no rol
dos transtornos mentais. Problemas emocionais a gente já tem aí como uma dificuldade de lidar com as emoções, uma labilidade de chorar muito, ou algumas questões de doenças psicossomáticas. Então, pessoal, já viram que a gente abriu com uma aula magna, né? Porque as explicações aí da professora Sandra Czerwinski, né? Uma neurocientista, doutora em psicologia e psicanálise. Eu não sei bem quantos anos ela atua, mas até para falar a verdade, eu vou perguntar para vocês, porque ela é conferencista também. Conta um pouco, assim, um pedacinho, vai, de como é que é essa sua formação aí, para a gente entender melhor as outras perguntas que nós vamos fazer. E nós vamos dar uma apertada na senhora com as nossas perguntas hoje. Vou falar, então, eu fiz psicologia na PUC, me formei em 87, e na sequência, eu já entrei no Hospital das Clínicas, na área da reabilitação. Então, desde quando eu me formei, eu trabalho com pessoas que possuem deficiências físicas graves, lesão medular, amputação, paralisia cerebral, e os pacientes com as lesões encefálicas. Por conta disso que eu acabei estudando mesmo a neuropsicologia, trabalhando mesmo na compreensão aí das perdas das funções mentais, memória, atenção, questões comportamentais, que as pessoas, quando têm uma lesão no cérebro, pode ser por conta de um AVC, por conta de um acidente, um tumor, uma infecção, né? E isso traz sequelas muito dramáticas para a vida dessa pessoa. Então, desde 88, eu trabalho... Gente, conta aí, faz a contabilidade. Eu trabalho no Hospital das Clínicas, então é impossível dizer assim, tudo que eu já fiz lá. Desde atender os mais diversos... as mais diversas patologias, as pessoas com as histórias mais incríveis possíveis, histórias e histórias e histórias magníficas de superação, e eu falo que eu atendo desde o zero até os 120, então, né, o leque de idade também bastante grande. Trabalhei um período na ACD também, sempre trabalhei com o meu consultório em paralelo a isso. Trabalho desde 2006 no Sírio-Libanês, fiz algumas atividades também para empresas, né, exames admissionais, trabalhei um período num projeto de reabilitação ocupacional dentro da Caixa Econômica Federal, e aí eu sou professora, né, já que você falou, né? Para completar, né? E aí, assim, porque eu tenho uma filosofia de vida que o conhecimento não pode ficar parado, né? A gente tem que jogar para frente o conhecimento. Então, eu tive a sorte de trabalhar num lugar em que eu aprendo todos os dias, tanto com os pacientes, como com os colegas, né? É um trabalho fenomenal. Então, eu tenho trabalhado nesses dois hospitais, né? Sírio-Libanês e no Hospital das Clínicas, e tive a oportunidade de estudar. Fiz o mestrado na Universidade de São Marcos, fiz o doutorado na PUC, sempre trabalhando nessa área das funções mentais, principalmente pacientes com lesão que têm dificuldades de memória, não é? Então, é uma questão que a gente aprende até por osmose, respirando. Mas eu tenho uma característica também, Beth, eu não fico um dia sem estudar, eu estudo todos os dias também. Além de trabalhar muito, eu também estudo bastante. Agora, é uma curiosidade, assim, qual que é a sua opinião, né, sobre esse pessoal que eu digo que é um dos maiores exércitos de trabalhadores e trabalhadoras, né, na área da beleza? Eu tenho uma grande, digamos assim, admiração, para falar a verdade, não é? Como que muitos vêm, às vezes, de ambientes né, de outros estados, uma vida mais simples, mais modesta, e é interessante que eles chegam nas grandes capitais e daqui a pouco eles estão inseridos, né, dentro daquele contexto, e o carinho deles, como faz bem as pessoas, né, por mais rica que seja, aqueles cuidados todos, dizer que a mulher está linda, que o homem está maravilhoso, me parece que
né, ter um toque assim de vidas que as pessoas, né, ficam felizes mesmo. Não é verdade? Eu acho que Então, tem. assim, é uma área variada e muitos chega a ser, né, chegava a um terceiro PIB do país. E o que é essa parada agora? Imagine o que isso representa, né, para esse público que eu gostaria, assim, qual é a emoção que a senhora acha que... E o que a senhora pode dizer de esperança, digamos assim, né? Continuar trabalhando com a beleza das pessoas. Acho que tem muita coisa do que você falou. A primeira questão é o quanto que esse profissional ele é importante, porque é uma medida de carinho, né? Quando a gente vai na cabeleireira, na manicure, na esteticista, né, faz massagem, não sei o quê, a gente sente que está recebendo um carinho. Eu lembro que uma vez eu sentei, né, na cadeira da cabeleireira, depois assim de um plantão, aí ela falou assim para mim: chega, você cuidou dos outros o dia inteiro, agora eu cuido de você. Eu juro que as lágrimas até escorreram por esse mojo, né? Por esse movimento afetivo, por esse carinho, né? Demonstrado por esses profissionais, né? Eles precisam, se você parar para pensar, eles são muito carinhosos, né? Um pode falar mais, outro pode falar menos, um pode ser mais bem-humorado, outro pode ser bem menos humorado, mas é um ato de cuidar também, né? Então, por isso que também é um ato importante para a saúde mental, emocional e física, porque é um ato de cuidado, né? Então, as pessoas sentem. E a gente vê que as mulheradas estão brincando que o prefeito vai dar banho de tinta na rua, né, para as mulheres, o quanto que as freguesas ou clientes, como for o nome, elas estão sentindo muita falta, né? Então, são profissionais que, de fato, o valor começa a ser muito reconhecido, as pessoas estão sentindo falta. Ou porque não tingiu o cabelo, ou porque a unha não está pintada, porque nunca mais tirou cutícula, porque não faz limpeza de pele, sei lá, né? Drenagem. Olha, tem tanta coisa que eu nem sei falar o nome de tudo. Eu preciso de um curso aí para aprender a falar todas as coisas que existem. Que eu sei que, né? E eu sei que hoje existe faculdade para estéticas, né? Existem cursos até de pós-graduação. Então, você vê que é um processo, é uma profissão que vem crescendo muito de valor, que vem crescendo muito de eficácia, que trabalha ali, né? Muito pau a pau com a saúde, porque traz muitos benefícios mesmo. Eu tenho conversado muito com a minha cabeleireira e com a minha manicure, porque eu me preocupo muito com elas. Então, eu sempre mando mensagens se elas estão bem, se estão precisando de alguma coisa, porque eu acho que a gente também tem uma gama grande de profissionais, não é? Que alguns podem estar com mais dificuldade financeira também, e isso é muito complicado. Outros estão não aguentando, né? Não aguentam mais ficar em casa, porque muito tempo fica. Então, você imagina, uma pessoa que sai todos os dias, trabalha inclusive aos sábados, né? Várias horas. Aí, conversando, porque conversa o tempo todo. Entra gente, sai gente, faz cabelo, trabalha-se com o belo também. Né? Essa questão de você trabalhar com a beleza é algo que também te traz uma sensação de bem-estar. A hora que você faz um cabelo que fica lindo, maravilhoso, e às vezes os cabeleireiros passam o dia inteiro fazendo cabelos lindos e maravilhosos, né? Então, isso traz, né, uma autoestima também para esse profissional. Então, neste momento que o profissional está em casa, que ele está com pouco acesso, que ele não, né? O que eu posso recomendar, né, Beth? Algumas pessoas estão procurando cursos online gratuitos, e tem curso online gratuito em todas as áreas. Provavelmente também tem na área de estética, como fazer uma maquiagem no olho diferente, alguma técnica diferente de cabelo. Então, eu acho que a pessoa tem que cuidar, continuar investindo na profissão, e pode ser um investimento gratuito, inclusive, se a pessoa tiver uma boa internet, tiver acesso, ela pode assistir esses cursos, valem a pena. E é o momento da pessoa fazer, sabe aquilo que a gente sempre quer fazer e não tem tempo para fazer em casa?
Sempre tem alguma coisa. Ah, eu queria tanto fazer um bolo, mas aquele bolo demora, eu não tenho tempo. Agora tem. Né? É Então, interessante também, a senhora falando, eu me lembrei, né? Atualmente eu tenho olhado muitos desfiles de moda, não é? É que uma ótimo. coisa que me atrai, é interessante, porque é uma boa distração, sabe? Eu vejo maquilagem, eu vejo os penteados, eu vejo o estilo de moda, né? Dos estilistas. E tem sido, eu acabei vendo assim que até meu filho já sabe que eu gosto, né? Ele vai lá e dá um jeito de sintonizar. Tá meio ritual pós-janta, sabe como é que é? Então, a senhora falando, eu estou me recordando, né? É realmente, tem muitas coisas que dentro da TV, né, a gente pode, do YouTube, seja como for que a gente queira procurar, né, na internet, há muitas oportunidades de estar atualizando até como eu estou vendo, né? Quer dizer, são coisas assim que eu não tinha tempo para acompanhar como é que estava, né, tudo isso. E, e a gente vai observando, por exemplo, a área de joias, né, os designers, temos olhado também coisas com decoração, e não tínhamos tempo para estar atualizando essas informações, assim, que é importante para o dia a dia, né? Foi muito bom você lembrar que não precisa ser pela internet. A É, televisão tem muita coisa, tanto os é, canais abertos como os canais fechados. é Então tem verdade. isso, tem coisa de moda, tem vestido, tem como reaproveitar, como é que É, você pode pegar uma roupa velha e transformar numa roupa nova, né? é, Como você pode fazer uma série de coisas, e a é, beleza está em tudo, né? A tudo. beleza está em como eu vou cuidar da minha plantinha que estava lá É, abandonada, como é que eu vou fazer uma comida. Pode ser a mesma comida trivial, mas eu posso arrumar de uma forma mais bonita no prato, que dá aquela sensação de MasterChef, né? Eu posso, entendeu? é Eu fiz mesmo. esses programas de comida, eles mudaram a minha vida, porque eu continuo cozinhando as mesmas coisas, mas eu mudei o nome de tudo que eu faço agora, né? Não, então Então a é gente pode importante, quer dizer, brincar com essas coisas. a senhora está falando isso, eu tenho uma amiga que o marido agora despertou a veia culinária, né? Então eles vão para o sítio, ele faz os pratos, receitas, ela filma tudo e posta para os amigos. E ele está bem feliz, sabia? Ela disse assim, pelo menos ele não está angustiado porque não está trabalhando. Quer dizer, eu acho que é essa coisa que a gente tem que se organizar, né? E acho que é importante também, né, Beth, pensar que o mais importante é a vida. Não é? Sim, Então, é a gente se cuidar com a doença, se cuidar com a pandemia. Mas eu estou desempregado e eu não vou arrumar emprego. Isso uma hora vai se resolver, né? é, A gente corre atrás do prejuízo. A gente pode até ter que viver com menos, vender algumas coisas, mudar alguma coisa do estilo de vida, mas isso se resolve, né? Então, esse pânico também em relação ao dinheiro, que está muito grande, as pessoas vão precisar aprender a lidar com isso, mesmo porque é mundial. Eu acho que eu não conheço nenhuma pessoa que não tenha tido aí uma perda de dinheiro nesse período, né? Todo mundo está perdendo, todo mundo. Então, depois todo mundo vai se reerguer junto também, né? é. Isso é importante. Agora, assim, a senhora acredita que essa convivência continuada com pessoas como esses profissionais têm, né? E agora, tudo parado, ele não tem mais esse diálogo, como a senhora disse, essa condição de estar transportando, como é que é? Não tem mais essa condição de estar tocando as pessoas, né? Dando carinho Dando dele carinho também, para né? o outro, né? Entende? Eu acho assim, está criando, vendo toda aquela mudança que ele vai fazendo, né? Então, como a senhora já disse há pouco, a beleza, o autocuidado, ele tem um poder de cura. Tratar, entre aspas, cuidar de alguém é uma forma também de levar essa condição de cura, né, de recuperação da pessoa mais rápida. Mas e E agora? você, Quais são as doenças que poderiam acometer mais, né, esses profissionais? Eu tenho a impressão assim que a pessoa acostumada no dia inteiro com 20, 50 pessoas e de repente não ter mais isto, é um impacto muito grande, eu considero. Não sei a sua visão. o que eu tenho percebido, né? Uma grande parte das pessoas estão com ansiedade.
né? De todos os transtornos maiores, o transtorno de ansiedade é o mais comum, né? As pessoas têm toda essa ansiedade de ficar em casa, depois também elas têm medo porque elas vão ter que ter outros aparatos para trabalhar quando acabar a quarentena, não é assim, eu vou trabalhar e acabou. Elas vão ter que usar equipamentos diferentes, elas vão ter que esterilizar as coisas de uma forma diferente. E eu acho, sabe, Beth, que as pessoas têm que se preparar, porque isso vai durar por muito tempo. Talvez as pessoas vão ter que usar máscaras, vão ter que usar luvas, coisa de esterilização até o ano que vem ou até para sempre. Eu não sei como é que isso vai ficar. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que colocar na cabeça. Então, já vieram profissionais reclamar para mim que agora, além deles ganharem menos, eles gastam mais. Né? Porque eles precisam gastar com todos esses equipamentos que antes não precisavam usar, né? Então, isso também é uma realidade. Isso traz uma certa ansiedade, mas nada que não seja possível. Sabe o que eu tenho sugerido para que as pessoas mantenham a sua clientela junto e não sei o quê? Quem tiver condições, grave 2 minutinhos de dicas e mande pelo WhatsApp para os seus clientes. Então, eu sou uma cabeleireira. Então, hoje, minhas amigas, eu vou dar umas dicas. Você que está aí sem poder pintar o cabelo, sem cortar o cabelo, eu vou te dar uma dica hoje de como você pode fazer um coque para ficar bonita em casa, se sentir bonita, né? Para disfarçar o que você não pintou. Hoje eu vou dar uma dica de você fazer uma máscara natural, com mel do seu cabelo, para ficar mais sedoso. Ou uma dica de limpeza de pele. Eu acredito que se os profissionais de beleza fizerem pequenos vídeos e começarem a mandar para os seus clientes, eles continuam mantendo a fidelidade desses clientes com eles. Isso também é muito importante. Isso é uma dica, porque às vezes é nesse momento de crise que a gente tem que ter as ideias criativas. É verdade. Agora, voltando assim um pouco para o lado da doença, né, que infelizmente nós tivemos um fato recente de suicídios, inclusive pessoas jovens, né, muito desesperadas, e isso é muito triste também. Agora, sim, vamos supor que a pessoa em si, talvez ela não vá se identificar, né, os sintomas, mas os familiares, os amigos que convivem, não é? Podem, talvez, até entender o que nós vamos fazer aqui. Por exemplo, a pessoa muito silente, muito triste, muito incerta, né? Ela está atingida de algum modo, não sei se no emocional ou de que forma, né? Porque não sou especialista em a senhora, mas essa pessoa vai para um isolamento, ela está assim, né? E o que acontece? Como que a gente que é leigo, sendo familiar, vai entender que é uma angústia, que é uma crise de ansiedade, que isso aí já não é mais, isso aí já está um pouco de depressão, né? Isso está afetando o quê? Poxa, mas ele está tendo mais problemas digestivos, ela está tendo mais descuido com si mesma, né? Por exemplo, largou de mão tudo. Então, quer dizer, tem certas coisas que vão estar acontecendo no dia a dia que podem ser uma dica, acho eu, né? Que está dizendo que aquela pessoa está tendo um certo risco, né, de viver, né? Eu não sei se é bem por aí que eu abordei, mas eu creio que ajuda. Existem vários motivos que levam uma pessoa ao suicídio, não é? A depressão é um deles, e às vezes as pessoas não percebem que o outro está entrando nesse nível de depressão tão alto. Isso é muito complicado. Eu sempre falo, as pessoas precisam sentir falta de alguém. Então, a pessoa mora sozinha, ela tem que ter o hábito de todo dia dar bom dia para o porteiro, para quem quer que seja, porque se ela não acordar, não der bom dia, o porteiro vai lá, rouba a porta e ela pode ter tido um derrame, por exemplo. Então, tem gente que é muito ensimesmada, né? E aí
ninguém percebe. Então, o isolamento é muito complicado. As pessoas precisam ter contato. Então, se a gente sabe que tem uma pessoa mais sozinha, não sei o que, a gente tem que ligar, a gente tem que procurar, a gente tem que saber se a pessoa está se cuidando, se está tudo bem com ela. Hoje em dia, a gente tem como ter acesso às pessoas, né? Porque a gente tem telefone, tem celular, tem WhatsApp. Então, é importante mesmo. Então, a depressão é uma das coisas que pode levar ao suicídio, como você falou. Outra questão, né, os transtornos mentais. Então, quais são esses, né? A gente não entende pessoas que isso, sofrem de bipolaridade, pessoas que sofrem de esquizofrenia, são pessoas que podem, sim, cometer o suicídio. Pessoas que fazem uso abusivo de álcool e drogas também podem cometer o suicídio. Pessoas que têm doenças graves, não é? Então, idosos que estão com alguma doença grave, a maior incidência de suicídio é na população idosa, não é no adolescente e no jovem, como as pessoas pensam, né? É na população idosa. Então, por conta do isolamento, por conta de uma doença, por conta de uma depressão, de uma tristeza. Agora, muitas pessoas podem cometer o suicídio num momento de crise por uma impulsividade, né? Por um desespero. Então, eu estou tão desesperada, porque eu estou confinada, eu não estou trabalhando, eu não estou ganhando dinheiro, as minhas dívidas estão se avolumando. E aí eu começo a achar que eu não tenho saída e eu pulo da janela. Entendeu? Então, não é por um transtorno, é por um impulso. Então, a gente precisa todo mundo respirar fundo e entender que é uma crise mundial, mas que a gente vai se reerguer. Todo mundo tem capacidade de se reerguer, né? O dinheiro não é tudo na vida, as dívidas, a gente uma hora consegue dar um jeito, então ninguém se mate porque está sem dinheiro e por conta de dívida, mas as pessoas se matam por causa disso, viu, Beth? As famílias teriam que ter, então, atenção, amigos, enfim, tem que ter atenção a essas mudanças de comportamento. Isso, se a pessoa começa a beber muito, então, de repente, assim, é o marido que trabalhava, não sei o quê, bebia raramente, de final de semana, agora ele está em casa, ele está bebendo uma latinha, 2, 3, começa a ficar mais alterado, às vezes não fica nem coisa, mas ele vai dormir, está dormindo mais, falando menos, tomando menos banho. Esse dado da beleza, né, não do autocuidado, ele é muito significativo, ele é um grande ponto de alerta. Se a pessoa deixou de se cuidar, deixou de cuidar da aparência, é um grande alerta, né? Então, são várias situações que podem fazer com que a pessoa tenha aí uma atitude impensada também. Isso quando a pessoa está com todos esses, digamos, terrores aí, né, que ela não está conseguindo resolver, né, fica assustada, vamos dizer assim, como vou resolver, né? Enfim, e depois também temos muitas notícias, muitas coisas que estão em torno de lideranças, né, de que deveriam ser o exemplo para acalmar a população, é o contrário, né? Ficam aí com uma coisa que realmente não é produtiva, né? Só atrapalha a vida das pessoas, quer dizer, já tem uma insegurança e vão ficar com outra maior ainda, né? O que vai ser do meu país, o que vai ser do governo, o que vai ser, se vai ter dinheiro para ter o hospital, para não sei o quê, entendeu? Vou ter acesso ao remédio. Quer dizer, começa a ter uma série, desencadeia, no meu modo de entender, uma série de outras dúvidas e desesperos, né? E o que é muito importante, agora você falando, eu lembrei, o estresse, né? O estresse é extremamente venenoso na vida das pessoas. Então, a gente começa, é uma situação de estresse, o que a gente está vivendo agora,
Certo. Até se a gente assiste, tem algumas pessoas que eu estou pedindo para assistir só um noticiário, não ficar assistindo vários, né? Tem gente que fica o dia inteiro em números de mortos e vai te passando, né? Vai te reatualizando o número de mortos, número de mortos, número de mortos. De vez em quando a pessoa fala, mas fala o número de vencedores também, né? Quantos se curaram, quantos que venceram? Mas a gente, o estresse, Beth, ele começa a desencadear vários hormônios e corticoides do corpo da gente, cortisol, quer dizer, do corpo da gente, que começa a envenenar. E aí eu posso começar a ter mais dificuldade de sono, mais dificuldade para dormir, eu posso comer muito ou comer pouco, eu posso ficar com uma certa agitação muito grande, e aí a gente fala que vira um estresse patológico, em alguns casos chama-se até burnout, que às vezes é até ligado ao trabalho, tudo isso, e é um desencadeante para o suicídio também, viu? Então, assim, se eu sei que eu estou ficando muito estressada vendo noticiário, não sei o quê, tentar mais ou menos ver como é que eu posso fazer, qual é o noticiário que eu vou assistir que vai me impactar menos, né? Não é para não assistir noticiário, né? E outra coisa, Beth, que eu lembrei agora que está deixando o pessoal muito, inclusive algumas pessoas da área da saúde, extremamente ansiosos e estressados, fake news. Então vem, né? Volta e meia, assim, tem fotos de caixão vazio dizendo que é mentira o número de pessoas que estão morrendo, fotos de hospitais vazios que não têm pacientes. Isso é mentira. Eu trabalho no Hospital das Clínicas e, infelizmente, os dados que os noticiários mostram são verdadeiros. O que uma profissional da área da beleza veio esses dias me perguntou, é verdade que está chegando um lote de máscaras contaminadas com o vírus? Isso não existe, é mentira, é fake news. Tem gente que tem o prazer de espalhar o terror. Essas pessoas deviam ser presas. Doentes, né? Também. Isso não, eu acho que é maldade mesmo. Eu nem sei se é doença ou se é pura maldade. Isso é crime. Né? Então, não acreditem em todas as notícias do WhatsApp, pelo amor de Deus. Vejam notícias de fontes fidedignas, de jornalistas, né, Beth? Vamos fazer uma homenagem para a Beth aqui. Né? Notícias de jornalistas, do jornal, dos jornais da internet, dos sites, que trazem a notícia verdadeira. O que eu percebi também nas leituras que eu andei fazendo um pouco antes, porque é difícil lidar com a senhora, vocês não têm uma base, né? Eu li, é complicado, porque a senhora é doutora em tudo, eu não sou nada na área. Então, veja assim, eu vi que afeta muito a sexualidade das pessoas, tá? Há uma grande mudança nesse aspecto, que é muito ruim, porque pode daí desencadear, né, as dificuldades conjugais, né, enfim, né, e que seria uma hora de estar se unindo, vai ter uma divisão a partir disto, né, e que também pode ser essa uma das causas da violência conjugal, enfim, né, então uma coisa que tem que ter uma base, né, para ter aumentado, inclusive, essa violência intrafamiliar, né. E também, depois eu vou fazer mais uma pergunta, mas é tipo assim, não sei se eu já posso, não, vou ter que fazer depois, vamos tentar ver essa que afeta a sexualidade da pessoa, as emoções, né? Exatamente. Como a gente estava dizendo, o estresse muito grande, ele afeta estresse, depressão, álcool, drogas, tudo isso afeta, né, o sexo. O cigarro afeta também a capacidade sexual, principalmente do homem. Então, se a pessoa está aí estressada, deprimida, muito preocupada, ela terá, sim, né, uma disfunção sexual, maior dificuldade de uma boa performance, né, sexual. E isso pode trazer vários problemas de fato, né, que a gente já conversou várias vezes aqui sobre a violência, né, contra a mulher, que é aquilo que eu sempre falo, se o cara tá bêbado, se tá nervoso, não sei o quê, não é hora da mulher querer discutir relação e também jogar coisas na cara, né, porque existe um risco. Agora, nada, na minha opinião,
Né, tem perdão, nenhuma violência tem perdão, né? Violência doméstica não tem. Eu fico até pensando aqui, Beth, a gente tem visto muito essa questão da violência contra a mulher, e talvez seja aí um gancho para você, no seu próximo programa, pesquisar e verificar a violência contra a criança, Sim, né? é exatamente o que eu ia dizer. Essa não tem voz mesmo, né? Violência sexual também, violência de espancamento, violência psicológica, deve estar acontecendo muita coisa. Mas pensando no casal, né? Isso daí foi só um parênteses que eu fiz. Não, mas eu ia fazer essa pergunta com crianças também, foi muito bem colocado, né? Inclusive, assim, pelo que eu li, aumentaram as perturbações sexuais com crianças, a violência, né, sexual não só contra a mulher, mas contra crianças. Quer dizer, tem uma série de coisas que estão muito complicadas, e são pessoas muitas vezes próximas da família, né? É esse convívio obrigatório. Imagina também em áreas que estão muito tipo assim, que não tem muito espaço, né? Cortiços, favelas, que estão sofrendo muito, né? Com falta de atenção para a situação que eles estão vivendo. Quer dizer, isso deve ser pior ainda desses ambientes que estão sem a condição, digamos assim, de um convívio mais facilitado, né? Não, tem situações que a gente tem impressão que não tem para onde correr, né? As pessoas não têm para onde correr mesmo. Então, é uma situação muito estressante. Então, é muito complicado. Agora, o que eu queria lembrar mais uma vez, que hoje eu ainda não falei, é que todas essas dificuldades existem tratamentos. E a gente está num período em que os psicólogos e muitos médicos estão atendendo gratuitamente. Né? As pessoas fazem um contato pelo WhatsApp, às vezes conseguem online, se for necessário alguma coisa pessoal, também você mesma viu, a gente tinha marcado um horário, eu precisei sair para atender uma paciente e voltei, né? Então, as pessoas, né? Então, assim, quando houver necessidade, existe a ajuda, é muito importante. As questões sexuais, Beth, elas precisam de ajuda multiprofissional. Às vezes é ajuda do psicólogo, é ajuda do urologista, né? Às vezes precisa ser um médico cardiovascular também. Existe uma série de coisas que precisam ser investigadas, né? O que está acontecendo, se também tem alguma coisa física, um diabetes descompensado também traz problemas, né, de ereção para o homem, a mulher, por conta das questões hormonais, ela tem menos libido, ela também tem muito problemas de lubrificação, então dói para ela o sexo, então precisa ser visto, existem vários tratamentos que precisam ser buscados, porque sexo também é saúde e também é beleza. As minhas amigas esteticistas vão dizer que faz bem para a pele. É verdade. As psicólogas também, viu? As psicólogas Exatamente. também, todo mundo fala. Mas é interessante outra coisa que eu observei, não é? Ah, qualquer coisa, chame a polícia, não é assim? E aí eu fiquei impressionada o número de policiais civis e militares e guardas municipais que atualmente estão atingidos, né? Por essa questão do Covid. E a gente, né, presta muita homenagem para as pessoas da área da saúde, sem dúvida, tem que se prestar e valorizar, porque são eles que estão na linha de frente, né? Mas há outros profissionais também que são essenciais, como esses, na questão da segurança, né? E por ter que estar correndo para exatamente defender, às vezes, as famílias, os grupos, os jovens, né? Eles não têm medida também, os bombeiros, né? São chamados e tal. E aí a gente está, assim, reconhecendo, né? E triste porque houve já perdas de vidas nessas áreas profissionais, né? Tão necessárias na hora de perturbação social, né? De confusões. E também é lastimável, né? Que a gente está vendo, assim, a perda de muitos jovens, né? Que são enfermeiros, que são médicos também que estão na linha de frente, né? Esse luto, eu acho que é uma coisa que não é só um luto familiar que as pessoas têm que entender, nós temos um luto social também, né? Um luto de perdas políticas até mesmo, né? Que começam a cortar direitos,
porque senão vai faltar não sei o que para não sei aonde, assim, cobre um lugar, descobre outro, mas, né, nós estamos num período de muitas perdas, né? Não é só perda pela morte, nós estamos tendo muitas perdas. E como é que a gente lida com essas perdas todas? Isso afeta a saúde emocional ou mental? Sim, eu acho que a gente está vivendo um momento de mudanças até de paradigmas, não é? A gente percebe politicamente até uma descentralização do poder, né? Os governadores estão bancando medidas baseadas na parte científica, então isso é uma mudança, né? Se a gente parar para pensar aí, de paradigmas, as mudanças dessa questão de até onde eu vou, como é que eu faço, eu fico no isolamento, eu aceito não ganhar dinheiro, mas eu cuido da minha vida, eu começo a me preocupar com a vida do próximo também, né, de uma outra forma. Eu acho que o mundo inteiro muda, sabe, Beth? Eu acho que nós não seremos os mesmos depois dessa pandemia. Não seremos os mesmos porque depois de toda grande tragédia, o mundo muda, né? A gente tem saltos qualitativos na história da humanidade. Foi assim depois da Primeira Guerra, foi assim depois da Segunda Guerra, foi assim da peste negra, da peste bubônica, então será assim também do Covid. Claro que o homem é homem, o ser humano continuará tendo defeitos. Não é que o mundo vai mudar porque vai ser um mundo sacrossanto, não é isso. Mas nós vamos aprender muito com essas histórias, a gente já tem que aprender. Então, enquanto a gente não está aprendendo ainda nas nossas ações para fora de casa, a gente precisa começar a aprender dentro de casa. Né, dentro de nós mesmos. Então, a primeira questão importante da gente reaprender é a questão da gente poder se reinventar, né? Eu não estou conseguindo, eu não estou fazendo, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer para também ter um dinheirinho extra? Eu vou fazer comida, eu vou fazer máscara, né? Eu vou fazer essas, mesmo que eu não ganhe dinheiro, mas eu vou dar essas dicas, porque depois eu posso fazer, o meu nome continua rodando, né? Então eu ensino como passar o rímel diferente, eu ensino a fazer um batom diferente, uma unha, né? Essas coisas todas, aí eu mantenho aquelas pessoas ligadas a mim, eu vou me reinventar dentro da minha casa, com a minha família, né? Eu vou reinventar brincadeiras com os meus filhos, eu vou reinventar um jogo sexual diferente para acabar com a rotina com meu marido, já que a gente está todos esses dias junto, olhando um para a cara do outro, eu vou tentar fazer uma comida diferente, eu vou mudar os móveis de lugar. A gente precisa entender que este momento, apesar de trazer esses transtornos que você comentou, né? Ele é um momento que pode ser de altamente fortalecimento e crescimento pessoal. Eu fiz uma palavra aí com os profissionais de uma outra área da saúde, e eu terminei falando para eles o que eu vou falar agora, para o pessoal aqui. Eu acho que esse é o momento da nossa vida que a gente tem que mostrar para que a gente veio, por que a gente vive, né? É o momento fundamental da gente se potencializar, da gente se fortalecer e mostrar que a gente consegue, né? Mostrar que a gente consegue virar o jogo, que a gente vai conseguir fazer que o mundo seja bom, que a gente vai conseguir ser ético, honesto e que a gente vai conseguir trazer beleza de novo para a vida. Eu acho que é esse o momento que a gente tem. Se estivéssemos aí com o auditório para aplaudir, até não para mais, viu? Doutora, eu li de novo, até distribuí também para a senhora e outras pessoas que são do mundo acadêmico e científico, com muito, me deu muita emoção ver um jornalismo, digamos assim, né, digital, das pessoas dos cortiços e das favelas, noticiando, né, como é que estão se organizando lá dentro, os problemas que estão acontecendo, por que não está recebendo as ajudas, quer dizer, eu achei muito encantador ver que eles estão tentando, né, se comunicar de uma forma, já usando a mídia digital, que eu achei extraordinário, e está trazendo uma realidade deles para fora que a gente nem consegue imaginar. Né? E eu escutei de uma pessoa que, para mim, eu até admirava muito,
é dizer que é impossível entrarmos nas favelas e nos cortiços para ajudar as pessoas, porque lá há coisas muito graves de crimes envolvidos, né? E que as pessoas estão se autocontaminando porque fazem aqueles pancadões, porque não obedecem, não sei o que, sabe, assim, toda a culpa era daquele povo, digamos assim, tá? E aí eu comecei a pensar um pouco e disse assim, bom, se é que é assim, grupos religiosos estão conseguindo atuar com eles, né? ONGs estão conseguindo. Mas por que é que, de repente, assim, a gente não pode inverter as coisas, né? Eles têm os costumes sociais deles também. Ninguém vai conseguir, né, trocar costume social de uma hora para outra, né? É, estão também apavorados, assustados, sozinhos, para onde que eles vão? Nem todo mundo vai conseguir entendê-los, né? Tem muito preconceito, muita discriminação, vamos dizer assim, tá? Aí eu fiquei imaginando como a gente poderia, talvez, assim, e aqui é por minha conta, não vou envolvê-la, né? Eu vejo assim, todos consomem muita cerveja, não é verdade? Eu acho que a cerveja no mundo dos jovens hoje está equivalente quase que à água, né? Nós temos grandes fabricantes de cervejas, uns dos maiores ricos do mundo aí. É por que que essas pessoas, por exemplo, né, que poderiam estar doando ambulâncias ou alugando, sei lá, né, ambulâncias para ficar de plantão, ver equipes, né, de voluntários, agir de uma forma assim, sabe, levando medicações, comprar os primeiros exames, sabe aquelas coisas assim, que estariam dando condição de que essas pessoas é, tão longe para ir até um atendimento, né, de SUS, é tão longe, vai ter que pegar como? Vai de ônibus doente, vai, né, quer dizer, então, se pudéssemos, e aqui eu deixo uma sugestão, podem não gostar do que eu estou falando, mas eu acho assim, eu me sentiria, se eu tivesse condições, muito feliz de colocar postos avançados de atendimento para essas populações, porque elas merecem, precisam, são trabalhadoras, né? Não é, sabe, assim, é uma situação que eu me comovo muito, sinceramente. Quando eu li aquele jornalismo delas ali, né? Aí eu fiquei pensando, poxa, dá para apelar para esses homens muito ricos que estão na lista dos ricos mundiais e fazer alguma coisa, se 10, cada um desse um serviço de ambulância naquela redondeza, né? Ajudaria muito, na verdade. Não sei se eu estou errada, doutora, a senhora me perdoa. Existe o crime mesmo na favela, mas a grande maioria das pessoas são pessoas que trabalham, que dão duro, que se esforçam, não é? Que são honestas. Então, essa generalização eu acho muito perigosa mesmo, né? É muito perigoso generalizar. E eu acho que, assim, a solidariedade é o que deve mover o mundo. Eu acho que já vemos aí bastante ações, né, solidárias, bastantes empresários estão fazendo muita coisa, empresários estão ajudando nos hospitais de campanha, estão ajudando comprando, né, máscaras, comprando coisas, muitos empresários têm levado as coisas, né, a gente mesmo lá na HC, a gente ganhou chocolate da Páscoa, sorvete. De vez em quando a gente ganha, os profissionais da saúde estão ganhando uns agradozinhos. Cerveja ainda não veio no hospital, né? Mas acho que não virá, viu? Acho que cerveja não virá, né? Tem tanto dinheiro, né? Podia aplicar. Mas eu tenho percebido que existe eu não sei, eu acho que não vou garantir que são todos os empresários, mas eu tenho visto um movimento, por isso que eu falo que é um momento de mudança de paradigmas, que eu tenho visto um movimento muito interessante de muitos empresários abrindo, fazendo bastante coisa. Quiçá, né? Isso não se estenda aí para todos esses e você seja ouvida da sua sugestão. Eu espero que sim. E eu acho que também, Beth, a gente precisa de um governo competente, mas a gente também precisa entender que a sociedade somos nós.
e que nós também somos responsáveis por muitas coisas, e que a gente, no nosso dia a dia, a gente tem que acordar disposto a melhorar o mundo sempre, seja naquilo que a gente pode fazer de melhor, seja na solidariedade, distribuindo cesta básica, fazendo máscara, trabalhando. Eu acho que se todo mundo, né, fosse imbuído desse sentimento de solidariedade, o mundo com certeza seria bem melhor. Né? Muito obrigada por apoiar aí a minha... eu não sei, eu fico olhando assim, eu acho que é uma oportunidade, né, que está se tendo de levar algo que vai melhorar quantas criaturinhas que ali trabalham, que precisam, né? Tem crianças, tem jovenzinhos que não têm ainda uma condição de enfrentar a vida, né? Quer dizer, eu acho assim, quanto isso vai marcar no emocional dessas pessoas para frente, né? Saber que aquele grupo esteve lá nessa hora. Eu acho que não tem marketing social mais extraordinário do que esse marketing humanitário no momento. Posso estar equivocada, falo aos colegas que são publicitários, né, os marqueteiros aí, como eu também sou da área de alguma forma, os que são das comunicações, né, de grupos aí integrados, relações públicas, vamos pensar um pouco assim também humanitariamente, que eu acho que está legal, e é uma oportunidade para todas as áreas, né? Minha querida, eu já explorei demais os seus conhecimentos, eu aprendi muito, eu espero que todas as pessoas também que têm essa oportunidade de ouvi-la mais uma vez, não é? Tenham encontrado, né, alternativas para a sua própria vida, para entender as pessoas da família, para encontrar os meios de se reinserir no mercado, não desprezar a sua clientela, né, fazer esse contato social, como a senhora está explicando, né, foi muito válido, eu aprendi um monte, a senhora disse muitas coisas valiosíssimas para todos nós, e também valorizou, não é, o profissional da área de beleza, a gente estava pensando assim, a beleza ajuda na recuperação? Sim, e aí a senhora já foi também homenageando esses trabalhadores, foi ótimo, maravilhoso. Então, eu deixo assim para a senhora contar se tem mais alguns livros, alguns cursos, o que está de novo aí que a senhora está agitando na sua carreira, e a gente vai ter que finalizar essa entrevista, só isso. O que tem de bom aí? O que a senhora está fazendo? Por enquanto eu estou aqui só pela internet mesmo, né? Dando minhas aulinhas, mantendo meus cursos, tudo pela internet. Cursos novos, assim que tiver, eu te aviso, né? Mas eu tenho mantido tudo. E eu só queria finalizar, então, Beth, pedindo para que os profissionais entendam que o pânico, o medo e a ansiedade não deixam enxergar as saídas, mas as saídas existem. Então, se você estiver tomado por esse sofrimento emocional, mental, tudo isso, procure ajuda. Agora, mais do que nunca, tem médicos atendendo de graça, tem psicólogos atendendo de graça, procurem ajuda mesmo. Agora é a hora, que com a ajuda adequada, vocês com certeza vão encontrar um caminho. E muito obrigada por estar com vocês, é uma honra. Um grande beijo. Eu que tenho que agradecer, doutora, mais uma vez, tá? E que continue sempre sendo essa simpatia. Eu sou premiada com a sua disposição, sempre colaborando com as pautas, né? Nos honra muito. E meu agradecimento também, tá? Continuado. Parabéns, né? Por essa energia que a senhora transmite. Gente querida, um grande beijo no coração. Olha, aprenderam, vamos aplicar na vida, por favor, né? Vamos viver a vida, vamos ver todos os planos e sonhos novos. Tem tanta coisa boa para fazer, não é? Muito obrigada, um grande beijo no coração. Até a próxima edição da TV Embelezar.